Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado, irmão? Eu vou te dar mais um tempinho para você agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você pode se alegrar com o que o Senhor já fez, mas você pode também trazer a sua memória. A palavra do Senhor fala assim, que Ele faz infinitamente mais, abundantemente além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Crie uma imagem, irmão, e se alegre nessa imagem. O Senhor vai fazer muito mais. O Senhor vai superabundar, mas você precisa criar essa imagem. Crie essa imagem. O Senhor tem planos de paz e não de mal. O Senhor tem um futuro de abundância e não de escassez. O Senhor tem um futuro de cura e não de doença. O Senhor tem te levantado, irmão. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você pode encher a sua boca e agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Santo é o seu nome. O Senhor é fiel, o Senhor é imutável. O Senhor é verdadeiro, Pai. Quando você fala, as coisas acontecem. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque lâmpada e luz, lâmpada para os nossos pés, é a sua palavra, Pai. A sua palavra não volta vazia, porque nós falamos ela daqui para o Senhor. Nós cremos na tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a manifestação do teu Espírito. Em nome de Jesus, Espírito, o Espírito do Senhor, Pai. A tua unção, Pai. A tua unção que despedaça o jugo. A tua unção. A tua unção, Pai. A tua unção. A tua unção, Pai. A presença do seu doce Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Porque nós nunca andamos sós. Nós não somos órfãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso ajudador. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito está conosco. Está em nós, está sobre nós. Obrigado pela tua unção. Obrigado, Pai, pela comunhão dos santos. Obrigado, Pai, porque na unidade o Senhor ordena a bênção, a vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, exaltamos o seu santo nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia. Graças a Deus. Você está bem, irmão? Preparado para a palavra? Graças a Deus. Vai sentando, dando graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Talvez daqui a pouco vocês voltem. Aleluia. O Senhor quer falar conosco. Você pode repetir comigo? Fala comigo, Deus. O Senhor vai falar com você hoje. Está preparado? Sabe, o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Todo dia de manhã, irmão, no meu devocional, eu ando na minha sala e eu falo, Pai, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom que expressão nenhuma pode mensurar a tua bondade. Nós precisamos fazer isso todos os dias, irmãos. O Senhor é bom. Amém? Você está aqui porque Ele é bom. Sabe, nós somos da fé, irmão. Nós falamos fé, nós cremos na palavra, nós vivemos a palavra de Deus. Quantos aqui creem na palavra? E quando a palavra diz, acabou, irmão. Prego batido, ponta virada. Se Deus diz, ponto final, não é assim? Nós somos da fé, nós cremos na palavra do Senhor, nós vivemos a palavra, nós trazemos à existência as coisas que não são, nós vivemos a vida abundante de Deus pela fé na palavra, não é assim?
Nós cremos na palavra do Senhor, nós somos da fé, nós somos da igreja Verbo da Vida, amém? E no nosso tutano, irmão, nós pregamos fé e falamos fé, não é assim? Amém, graças a Deus por isso. É pela fé que nós obtemos todas as coisas que Jesus conquistou na cruz para nós. Amém? Existem algumas coisas que nós pregamos, nós falamos muito, nós falamos sobre fé, falamos sobre vida abundante, nós falamos também sobre cura divina, e nós entendemos tudo que nós recebemos do Pai através do sangue de Jesus, e nós reivindicamos isso pela fé, amém? Uma família abençoada, isso é promessa de Deus para nós, amém? Nós precisamos entender, nós recebemos a palavra do Senhor, deixamos ela descer para o nosso coração, e essa palavra queima no nosso coração, e a gente fala e as coisas acontecem. Porque assim foi dito. Se você crer com o seu coração, falar com a sua boca, não duvidando, assim vai acontecer, não é assim? Amém. Graças a Deus por isso. Mas hoje eu não vou falar sobre fé, não. Você falou que Deus poderia falar com você essa noite, não é? Vamos falar um pouco sobre santidade e pureza. Amém? Graças a Deus, você está preparado para palavras mesmo? E se o Senhor tocar nos seus brios hoje, vai ficar bravo? E se o Senhor me levantou essa noite para falar algo específico, deixa eu dizer algo para vocês. Já tem algumas semanas que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Na verdade, tem mais de meses que o Senhor tem falado isso comigo. Sabe, eu comecei a perceber algumas coisas no meu espírito, concernentes até mesmo ao meu ministério, irmão. Pessoas, as coisas acontecendo e o Espírito Santo falando comigo. Você precisa falar sobre isso. Você precisa falar, você precisa... E deixa eu te dizer algo, irmão, eu não estou aperfeiçoado nisso. Amém? Mas o Senhor tratou comigo. Amém? E essa palavra é para a igreja hoje. Nós estamos à beira de um romper espiritual nessa igreja. Algo extraordinário está para acontecer no reino espiritual. Eu vejo nos nossos cultos você profetizando. Eu vejo nos nossos cultos pessoas se levantando para trazer uma palavra de conhecimento. O mover do Espírito sendo evidente, pessoas correndo, pessoas... Às vezes você vai até assustar, irmão, mas se prepare. Amém? Mas antes disso acontecer, o Senhor diz algo. E nós vamos falar hoje um pouco sobre santidade e pureza. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Nós vamos ver lá no início, irmãos, quando Deus ele vai criar o homem, ele coloca o homem no Éden, ele cria a mulher, Eva, e ali nós vamos ver no capítulo 3, Eva, eles caem, né? Eles pecam, e aí tem um dado momento que, quando eles pecam, eles percebem que eles estão nus. Não é assim? A primeira coisa que acontece quando o pecado entra, irmão, vergonha, medo. Não é assim? Mas não é a vontade de Deus. Não, essa não era a vontade de Deus. Porque eles andavam nus e não se envergonhavam. Sabe, isso quer dizer que o Senhor, ele criou o homem para andar em pureza, em santidade. Mas a partir do momento que o pecado entra, irmão, a primeira coisa que acontece, a pessoa fica com medo. Por quê? Porque ele sabe que vai acontecer, vai ter uma consequência. Ele fica com medo, ele se envergonha. E aí, daí a pouco, nós vamos ver Adão e Eva, eles vão lá, eles tentam cobrir a nudez deles. Justiça própria. Eles vão lá, eles colhem folhas de figueiras e fazem umas roupas para tampar a nudez. E quando Deus fala com eles, Adão, onde você está? Deus não estava falando de onde ele estava, às vezes estava escondido de trás do pé de manga. Não era isso. Não era isso que Deus queria dizer. Ele estava falando de algo posicional. Adão, você decaiu. E aí a gente vai ver algo que Deus faz. Após ele estar ali falando as consequências do pecado, ele vai falar, ele vai fazer roupas para cobrir a nudez do homem e da mulher. E aí não é com folha de figueira, não é? Você lembra disso? Deus ele faz roupas com pele de animal. Quando ele faz uma roupa com pele de animal, o animal ele precisou o quê?
morrer. O sangue de um inocente teve que ser derramado. E nós entendemos lá no início, irmãos, o Senhor, Ele sempre quis. Ele criou o homem para andar em pureza e em santidade. Amém? E nós precisamos entender que nós somos da fé, nós confessamos a palavra, e às vezes a gente está no culto, e a gente levanta as nossas mãos e declara, eu sou curado, mas essa mesma pessoa que se levanta as mãos e diz que é curada, guarda mágoa, não perdoa. Pode ser que pessoas estão na igreja também levantando as mãos, eu pego o que é meu, crendo, né? É meu, Pai, muito obrigado pela riqueza, obrigado, Pai, mas é avarento. É um cara avarento, é o cara que só nega imposto, é o cara que não entrega o dízimo, ele entrega metade do dízimo e parcela a outra metade. Irmão, deixa eu dizer algo, irmão. Santidade e pureza engloba tudo isso. Sabe, se a gente não é fiel com o Senhor, se a gente é desobediente à palavra do Senhor, nós permanecemos no pecado. Ah, mas eu recebi a palavra, eu nasci de novo, eu sou da fé. E tudo que eu digo, por isso que eu comecei falando sobre isso, tudo que eu falo acontece. Depende, irmão. Depende do nosso coração, depende de como a gente está andando. Amém? Você sabia que existem coisas que nós precisamos exercitar. Sabe, nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos quando nós aceitamos a Jesus. Nós estamos sendo salvos quando a gente renova a nossa mente com a palavra, mortifica a nossa carne. Sabe, irmão, você pensa que às vezes tem alguém que está assistindo a gente, não aqui, alguém que está assistindo a gente no YouTube, e pode ser que ela está pensando, não, aquele irmão que está pregando lá, ele não sofre nenhum tipo de perseguição ou tentação igual eu sofro. Irmão, carne é carne, irmão, e carne não se converte. Amém? Nós precisamos mortificar, é o que a palavra do Senhor nos diz. Não amoldeis ao padrão do mundo. Se o padrão do mundo, irmão, não, você não precisa declarar isso tudo, não. Irmão, é padrão do mundo. Não amoldeis ao padrão do mundo. Amém? Mas renova a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Santidade e pureza está totalmente ligado a tudo que a gente faz, irmão. Não só o que a gente mostra dentro da igreja. Você sabia disso? Nós vamos ver. Vamos aí. Você está lá em 1 Pedro 1,15, vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém? Mas como assim, Dom? Eu sou santo? Sim. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Amém? Mas não é porque a gente aceitou a Jesus, nós fomos santificados, agora a gente pode viver deliberadamente no pecado. Não é assim, irmão. Sabe, nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Pôr o nosso corpo em sujeição, irmão. Rejeitar o pecado, rejeitar a mentira, rejeitar as coisas que são do mundo que contaminam a nossa vida. Sabe, e o temor do Senhor é o princípio de tudo, irmão. Quando nós entendemos que nós fomos comprados por um preço, nós não vivemos de qualquer maneira, irmão. A gente pode até errar, ouve isso. Eu não estou falando que nós seremos perfeitos a partir do momento que a gente levanta as mãos e a gente declara, Pai, nós cremos que o Senhor é o meu Salvador e o meu Salvador. Não. Sabe, nós precisamos andar todos os dias nos santificando. Nós precisamos entender que nós precisamos pedir perdão, irmão. Tem gente que não pede nem perdão. Faz as coisas tudo errado, de noite, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, dorme. No outro dia, vai acumulando os pecados. Meu Deus do céu. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Pode colocar o primeiro, se der para colocar. Primeiro slide. Deus não chamou o seu povo para viver de qualquer maneira. O padrão de vida cristã é o próprio caráter de Deus. A santidade não é opcional, irmão. Não é opcional.
É o reflexo da natureza daquele que nos chamou. Amém? Você entende isso? Santidade significa separação do pecado e dedicação total a Deus. Sabe, o escravo ele não tem vontade, irmão. É porque a gente quer florir o que a palavra de Deus diz. Se nós fomos comprados, irmão, quando você compra alguma coisa, eu comprei esse celular é meu, eu ponho ele onde eu quiser. E se eu quiser jogar ele dentro do vaso, eu ponho dentro do vaso, é meu. Amém? O Senhor nos comprou. E Ele deixou o manual de como a gente deve proceder, irmão. Amém? Tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. É fácil filtrar, irmão. Sabe, você e eu que nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Você sabia que ele não deixa você? Você pecou, o Espírito Santo foi embora. Aí você vem para a igreja, levanta as mãos, o Espírito Santo volta. Não é assim, irmão. Se a gente tiver consciência todos os dias que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em nós, irmão, nós vamos pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar qualquer coisa. Nós vamos pensar 50 vezes antes de fazer e agir de qualquer maneira. Ah, Dom, mas e se eu agir na hora, o Espírito Santo vai nos mostrar, não é assim? Na hora. Eita, tem alguma coisa suja aí. E aquilo fica incomodando. Se não incomodar, irmão, você precisa aceitar Jesus de novo. Porque o Espírito Santo, ele vai falar, irmão. Pode ser que, se eu vivo a minha vida de qualquer maneira, irmão, por muito tempo, deliberadamente no pecado, fazendo de qualquer forma, a gente consegue neutralizar o Espírito Santo dentro de nós. A gente não consegue ouvir o Espírito Santo. É sério ou não é, irmão? Quem foi alcançado pela graça não pode continuar vivendo nos mesmos padrões do mundo. Existe um padrão que é pertinente ao mundo, e existe um padrão que é pertinente aos filhos de Deus. Amém? Filho de Deus bebe, irmão? Precisa falar não, né? Precisa. Filho de Deus não bebe, irmão. Filho de Deus não fuma, irmão? Não. Mas também filho de Deus não trai, irmão. Filho de Deus não mente. O filho de Deus não se porta inconvenientemente. O filho de Deus não tem que ser chato. Você sabia? O cara chato é do mundo, irmão. O filho de Deus é abençoado. Pode ser que seja perseguido porque o cara é bom demais. Você sabia que existe perseguição nisso? O cara é tão gente boa, mas tão gente boa que o povo persegue ele. O que esse cara tem? Vai atentar o cara. A gente é desse jeito, irmão. Amém ou misericórdia? Sem santificação não se vê Deus, irmãos. Abra a Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Você às vezes estava esperando a gente correr, e a gente vai correr, viu, irmão? Hoje é o dia de quinta. Nós estamos um pouco mais que a metade da semana, mas deixa eu te dizer, o Senhor pode fazer, encurtar, amém? E você desfrutar de tudo que o Senhor preparou para você essa noite. Você sabia disso? Eu vejo destravar das coisas na sua vida. Sabe, onde há arrependimento, irmão, existe aperfeiçoamento, existe crescimento. Amém? Então, pega essa palavra para você, não fica pensando que é para o outro não, viu? Ah, fulano deveria estar aqui para ouvir. Não, é você mesmo, irmão. Às vezes você não rouba, mas você é mentiroso. Às vezes você, mas eu não sou arrogante, eu sou tão humilde. Você é tão humilde que sai falando para os outros que é humilde. Humildade não é isso não, irmão. Misericórdia. Irmão que está me assistindo, fique em paz aí, irmão. O Senhor te ama também. Amém? Daqui a pouco melhora. Aleluia. Hebreus 12, 14 vai dizer assim, segui a paz com todos. Se eu vivo em guerra com todos, não tem nada a ver com Deus, irmão. Seguir a paz com o povo da igreja. Está escrito? Seguir a paz com os seus amigos. Seguir a paz com a sua família. Seguir a paz com todos, irmão. Ah, mas é aquele inimigo. Seguir a paz com ele, irmão. No que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
sem a qual ninguém verá a Deus. Esse texto é uma advertência direta e séria, irmão. A santidade não é apenas um tema teológico ou uma condição, é uma condição espiritual para caminhar com Deus. Amém? Se nós dizemos que nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, nós precisamos andar em santidade. O santo, a pessoa que anda em santidade, irmão, não anda flutuando não, viu? Não, não é assim que funciona. Sabe, a pessoa que anda se santificando, ela vai o tempo todo lembrar da palavra. As coisas estão acontecendo, mas ele está discernindo bem. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. Amém? A ninguém considerais como natural, irmão. Nós não somos seres naturais. Aqueles que vivem naturalmente, da carne vai comer. Amém? Mas se pelo Espírito nós mortificarmos a carne, nós vamos obter as coisas do Espírito, dos céus, amados. Amém? Às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, ou as coisas não estão acontecendo de acordo com o cronograma que a gente cria. Pode ser por isso, irmão. As pequenas raposas, elas destroem os grandes vinhedos. As coisas que podem paralisar a nossa vida são coisas que a gente passou por cima. E a gente agora não está nem percebendo que isso mais é errado. Todo ano eu faço. Ah, não, mas o pastor pregou, mas deixa eu dizer algo, irmão. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Amém? E o Senhor não comunga com perversidade, irmão. A unção de Deus não se move onde existe impureza, irmão. Há um tempo atrás eu comecei a pensar algumas coisas e o Espírito Santo falou comigo. Pureza, santidade, pureza no falar, pureza no olhar, irmão. Sabe, nós vamos para... Aquela irmã vai para a academia. Irmã, você é crente até na academia, irmão. Irmãozinho, você é crente até na academia. Você tem uma mulher na sua casa. Olha a bunda da sua mulher. Aí você vai para a academia e fica lá caçando as mulheres. Irmão, pelo amor de Deus. E a gente faz isso dia após dia e já está comum, né? Tranquilo. Não, assim, no meu coração eu não desejei, não. Vai nessa. O diabo está paralisando as coisas na sua vida por conta do que você olha. A forma de falar, irmão, sabe? A gente sabe do poder das palavras. A forma que a gente fala, irmão, transforma a nossa vida. A palavra de Deus fala assim que o poder da palavra que a gente fala transforma até mesmo a genética da nossa família, irmão. Se você herda uma boa genética da família e você começar a falar, eu estou doente, você consegue transformar isso. A palavra de Deus diz. Será que o que sai da nossa boca tem poder ou não, irmão? Precisamos vigiar o que a gente fala. Precisamos... Lembra da musiquinha lá da EBF? Cuidado, olhinho, que olha... Vamos ter que ouvir tudo de novo, irmão. Vamos, cuidado, boquinha, o que fala... Eu vou te falar um negócio, irmão. Nós precisamos entender que nós estamos sendo santificados por Deus. Se nós erramos, irmão, na hora a gente tem que corrigir. E não fazer de novo, irmão. Amém? Porque se eu só pedir perdão, não vai adiantar, não. Você não se arrependeu, você está sentindo remorso. Aí eu peco com o fulano, peco com o ciclano, peço perdão, mas eu pedi perdão, vai lá de novo, faz de novo. Aí trai a esposa, pede perdão para a esposa. Daqui 2 meses trai de novo, pede perdão. Não, mas aí você não pode nem lembrar, viu? Eu pedi perdão. Meu amigo, minha amiga, sabe, de Deus não se brinca, não se zomba. Amém? A palavra é, eu estou dando tempo para que se arrependam. Sabe, quando a gente anda em perversidade, em coisas que... Pode ser coisas mínimas, irmãos. Isso compromete. Compromete a unção, compromete a nossa vida, compromete a manifestação de Deus na nossa vida. Ah, mas por que o meu irmão não converte? Ah, por que a minha mãe... Eu estou orando 50 anos, não... Irmão, proceder. Exemplo. Amor. Amém? Aleluia. Você está preparado mesmo para a palavra? Está só na metade, irmão.
Bora pro próximo aí. Tá colocando? Tá, né? Aleluia. Você vai dizer assim, se desejam, tá aí? Isso. Vamos lá. Se desejamos desfrutar da presença de Deus, precisamos abandonar a tolerância com o pecado. Vou repetir. Se desejamos desfrutar da presença de Deus, precisamos abandonar, irmão. É abandonar, não é ficar, um dia tá assim, não, outro dia, brincando com o diabo, irmão. Temos que ser intolerantes com o pecado. Pecado é pecado e ponto final, irmão. Não tem, a gente não abre concessão para isso. Sabe, o muro é do diabo, irmão. O morno, ele é vomitado. Ou somos ou não somos. Amém? Não existe intimidade com Deus onde há acomodação e impureza. Com a impureza. Irmão, se a gente não pode abrir concessão, como eu disse, nós não podemos ser politicamente corretos com coisas que são fundamentais no reino de Deus. Amém? Pecado é pecado, irmão. Você pode decidir viver no pecado, mas aquele que vive deliberadamente no pecado, irmão, ele está sujeito às coisas do mundo. Ele está sujeito ao diabo uma hora. Vem aqui, irmãozinho, ó. Ei, bateu o carro. Será o que é? Pai, eu tenho servido. Ativismo não tem nada a ver com intimidade com Deus, irmão. Amém? Às vezes você está movimentando em tudo aqui, irmão, mas você precisa ter uma vida, uma comunhão com Deus, uma vida de santidade e pureza, irmão. Amém? Não é só o seu serviço. E aí as coisas acontecem e você vai orar para Deus, né? Falar da circunstância que aconteceu para Deus. Mas Deus, por que aconteceu isso? Se nós abrimos concessão para o pecado, o diabo nos toca. E o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Ele não está para brincar. E nós também não estamos aqui para brincar, irmão. Nós estamos aqui para chutar a porta do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Porque às vezes a gente fala assim, o diabo está brincando de ser diabo, aí começa a ficar com medo. Medo é do diabo, irmão. Amém? Se ele não está brincando de ser diabo, nós também não estamos brincando de ser crente. Amém? Onde a gente chega, a luz chega. Ele tem que juntar os lixos dele e ir embora. Sabe, onde existe fogo, irmão, não existe impureza, irmão. Onde existe fogo, não tem bicho. Você já viu bicho? Você acende uma fogueira, irmão, nem onça vem. Aonde existe fogo, irmão, não existe impureza. Não existe pecado, irmão. Então, nós precisamos andar afogueados. Você ora em línguas, irmão? Não precisa responder, é uma pergunta retórica. Você que é batizado no Espírito Santo, você está orando em línguas? Você está orando em línguas, irmão? Deus está vendo. O apóstolo Paulo fala assim, eu dou graças a Deus porque eu oro mais que todos vocês. Deixa eu dizer, ele não viu Jesus fisicamente, mas a maioria dos livros dele foram coisas que Jesus falou para ele. Será que oração em outras línguas é coisa banal, irmão? Que eu posso escolher? Não, eu recebo batismo, não recebo? Não, eu consigo fazer as coisas para Deus, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus nunca quis que os seus filhos andassem aqui na terra fazendo a vontade dele sem estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então você pode falar assim, mas como é que eu vou resistir ao pecado? Como é que eu vou resistir a essas coisas? Cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo. Onde existe fogo pegando, bicho não chega. Amém? Aleluia. Mateus 5,27 vai dizer assim, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito faz tropeçar, arranque e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus olhos, seus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não venha todo o seu corpo, não vá todo o seu corpo para o inferno.
É radical ou não é, irmão? E aí, às vezes, a gente fica abrindo concessão. Aí você é uma recepcionista ou trabalha com alguém e ele fala, não, atende o telefone. Fala que eu não estou aqui, não. Não, ele não está aqui, não. Está mentindo, irmão. Está mentindo, não, mas é meu patrão. Está mentindo, irmão. Se você não obedece nem o seu marido, se ele falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, imagina o seu patrão, irmão. Você vai perder o emprego, o Senhor vai abrir outra porta. Ele te honra. Amém? Não, mas eu estou fazendo um registro, eu fiquei sabendo que tem um jeitinho para ser mais rápido. Irmão, pureza, santidade, irmão. Ah, mas todo mundo faz, agora vai demorar. Vai demorar então, irmão. Você é íntegro, você é santo, puro. Você é diferente, você espera da forma que é correto. Quem quiser fazer errado, faz errado, irmão. Muitas vezes a gente fica buscando subterfúgio para continuar no erro, no pecado. E aí a gente olha para a nossa vida, as coisas não estão acontecendo, a gente fala, não, mas por que não está acontecendo? Eu sou filho de Deus, eu sou da palavra da fé. A fé não funciona. A fé para mim não funciona. Será, irmão? Precisamos entender o que a palavra do Senhor diz a respeito de santidade. O Senhor não comunga com o pecado. O Senhor não participa das coisas que são do diabo, irmão. Pronto. Onde existe trevas, se luz chega, o que acontece, irmão? A luz apaga? Não, irmão. Somos diferentes mesmo, irmão. A gente fala diferente mesmo. A gente vai ser perseguido? Vai, irmão. Vai mesmo. Às vezes a gente vai precisar ficar na fila, vai ficar na fila, irmão. Que cortar a fila é pecado, irmão. É do diabo. Vou falar sério para você. Furar a fila é do diabo, irmão. Ué, que não é santo é do diabo, irmão. Eu paguei fulano para ficar na fila, a hora que chegar lá eu entro. Não, irmão, tá errado. Tá errado, irmão. Sabe o tanto que é séria a palavra de Deus? Deus não brinca, irmão. Sabe, no reino do Espírito não existe sarcasmo, não existe brincadeira. O que a gente disse é verdade. Não é assim? A gente não aprendeu? Se eu falar, eu tô morrendo de fome. No reino espiritual isso está acontecendo, irmão. O seu corpo vai começar a produzir coisas para te matar. É sério, irmão. Meu Deus. Vamos embora. A vontade de Deus é santificação. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos lá, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ser próspero. Amém. Viver em saúde divina. Amém. Avançar no ministério que Ele tem para nós aqui na terra. Amém. Mas vamos ver o que esse texto vai dizer, irmão. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa. Essa é a vontade de Deus. A nossa santificação. Amém? Muitas pessoas procuram saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas a Escritura já declara claramente, a vontade de Deus é que vivamos em santidade. Sem santidade ninguém pode ver Deus. Você lembra lá da Arca da Aliança, irmão? Nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver a Arca da Aliança, onde as tábuas do mandamento, as regras, as leis, era onde Deus estava, não era? Como é que chamava aquele lugar que a arca ficava, irmão? Era lugar de sujeira? Santo dos santos, ou santíssimo lugar. Amém? Deus não habita, desde a antiga aliança ele vem mostrando isso, irmão. Deus habita no lugar que é santo. E aquele que se aproxima, ou ele se santifica, ou ele morre. Não é assim que a gente vê? Mas ainda existe a misericórdia, irmão. Hoje ninguém cai duro ainda, por enquanto. Mas aquele que anda deliberadamente no pecado, irmão, ele caminha para a morte. Morte espiritual e morte física. Misericórdia, né? A santificação envolve disciplina espiritual, domínio próprio e decisão diária de rejeitar aquilo que contamina o homem. Repita comigo, decisão diária. Não é só no domingo, repita, não é só no domingo. Não é só na quinta-feira. Não é só na minha casa. Às vezes a pessoa é uma bênção na igreja, irmão. Sorridente.
Uma unção exala, o cara é cheiroso. A mulher é diferenciada. Aí chega no trabalho, ela é a chefe. Ninguém gosta dela, a mulher é o Satanás. A mulher é o diabo e ela sabe que todo mundo sabe que ela é o diabo, irmão. E todo mundo não sabe que ela é crente porque ela é o diabo. Duas vidas não é quente nem frio. É uma coisa estranha, híbrida. Satanás está dentro, irmão. Nós precisamos ser íntegros. Do mesmo jeito que eu falo lá dentro da minha casa, a mesma forma que eu falo na igreja, irmão. Sabe, a mesma carreira que eu dou na sala da minha casa é a mesma que eu dou aqui. Porque existem pessoas, não aqui, mas existem pessoas que são afogueadas no espírito aqui, irmão. Eita, pula e corre. Mas em casa é um cara incrédulo. Vai para o serviço, é só praguejamento. Só falando mal da política, do presidente, das bombas que está caindo em Dubai. Reclamando. Cheio de maledicência. Misericórdia, irmão. Somos santificados pelo poder do sangue de Jesus. Mas nós mantemos a nossa santificação todos os dias, irmão. Caminhando na palavra. Olhando para a palavra como um espelho, irmão. Quando nós andamos olhando para a palavra como um espelho, toda hora a gente vai ver, eita, tem um trem errado em mim. Eita, eu estou errando aqui também. E quando não tem espelho, irmão? Você sai com o cabelo todo assanhado, meleca no nariz, não é? Camiseta desabotoada, porque você não deu tempo de você passar no espelho e olhar. É a mesma coisa, irmão. A palavra do Senhor precisa ser diariamente conferida. E deixa eu te dizer algo, irmão. Tem pessoas lá fora que estão tentando personalizar essa palavra para adequar a vida delas. Mas não é assim que funciona não, viu? Isso é do diabo. Amém? É o contrário, irmão. Dói, dói. Mas quem muda somos nós. A palavra é a mesma. Ela permanece a mesma. Amém? Nós olhamos para a palavra e nos ajustamos a ela. Nós não amoldamos ao padrão do mundo. Nós nos aperfeiçoamos olhando para a palavra, irmão. Amém? Isso é diário. Não tem como a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus ouvindo o crente domingueiro. E aí ele vem, corre, pula, cai no chão. Aí segunda-feira eu pergunto para ele, e aí, irmão, como é que foi o culto? Foi maravilhoso. O que é isso? Maravilhoso, é mesmo? O que foi pregado? Não lembro não. Só sei que, rapaz do céu, eu voei lá. Na terça-feira já não existe nada. Já não existe unção, já não existe nada. O cara já está na bagaceira de novo. Errado, irmão. Mas nós não somos assim, amém? Somos daqueles que avançam. Não somos daqueles que retrocedem, são destruídos. Amém? Nós somos daqueles que conservam a palavra. Somos aperfeiçoados, amém? Aleluia! Pureza de coração. Abre comigo em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, 8. Eu quero dar uma água para alguém. Eu vou dar uma água. Ó, eu estou ofertando água na sua vida. Pode? Mas é para você beber. Bebe a água. Bebe aí. Eu estou te falando, fui guiado pelo Espírito. Aleluia. Bebe, eu não estou vendo você beber, não. Bebe. É. Aleluia. Mateus 5,8 vai dizer assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. E os sujos de coração? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E os sujos de coração vai ver quem? Deus não é não. A pureza não se limita apenas às ações externas. Começa no coração. Deus não observa apenas o comportamento, mas as intenções e os pensamentos e os desejos. Tá aí atrás? Não? Vai chegar 1, 2, 3 e... Pureza não se limita apenas às ações externas. Começa no coração. Não, Deus não observa apenas o comportamento, mas as intenções,
os pensamentos e os desejos. Então, você não é somente isso que a gente está vendo, não, viu, irmão? Você pode ser uma bênção para mim aqui. Sabe-se lá como é que você é na sua casa. Muda, irmão. Vai que Deus levanta um profeta e te denuncia. É brincadeira, mas é sério. Por isso Davi orou lá em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Davi ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho outra água para dar aqui. Deixa eu ver. Vou te dar essa água aqui. Mas assim, eu não quero te dizer o que eu fiz com a água. Pode ser que eu coloquei alguma coisa na água. Você bebe? Certeza? Misericórdia, não vou dar para você então não. E se eu te disser que eu coloquei uma gota de esgoto nessa água? Você bebe? Por quê? Você falou que ia beber? Você bebe? Com a gota de esgoto? Eu confio na palavra de Deus sem a boca. Que a pessoa que está me entregando. Misericórdia. Misericórdia. E se eu colocar uma gota de veneno aqui? Na água você bebe? Agora não é mais esgoto. Pode ser que não passe mal. Mas e se for um rio? Como é que chama os venenos? Não sei nem. Veneno de rato. 50 gramas de veneno de rato. Você bebe? Por que Deus tem que tolerar a gente, então, com 5% de pecado? Você não tolera uma gota de esgoto na água para beber, não é? Nós não beberíamos. A gente está brincando aqui, foi uma brincadeira. Mas se eu pegar mesmo ali, entrar ali na banheira, ou sei lá, nas crianças, pegar uma fraldinha, colocar um pedacinho de excremento dentro da água, para não falar cocô, você beberia, irmão? Por que o Senhor tem que tolerar a gente com um pouquinho de pecado? Não, mas eu estou errando assim, esse é meu pecado de estimação. Deus entende. Entende não, irmão? Deus entende santidade e pureza. Amém? E como você e eu não beberíamos uma água com veneno, sabendo que tem veneno, por que o Senhor tem que nos tolerar? Receber a nossa adoração, nos abençoar? Me abençoa, Pai. Misericórdia, né? Isso é só um tempo para você pensar. A pureza é fruto de um coração rendido e constantemente tratado pela presença de Deus. Aleluia. Graças a Deus. O nosso coração está sendo tratado, né, irmão? Não é assim? A palavra do Senhor tem nos aperfeiçoado, irmão. E é por isso que nós estamos avançando. Essa palavra é como um espelho, irmão. Não recebe isso como, nossa, que peso. O Senhor está tratando porque Ele nos ama. Amém? O Senhor corrige ao filho a quem Ele quer bem. O Senhor nos ama. Amém? E nós precisamos entender que não é só a confissão da palavra, não é somente a gente viver feliz, prosperar, viver em cura divina. Irmãos, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Amém? Nós somos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E já não cabe a nós viver de qualquer forma, irmão. Se a gente vive de qualquer maneira, a gente está participando do reino do outro lado. Lá eles fazem do jeito que ele quiser lá. E acha que está livre, mas é escravo. Mas o Senhor nos levantou para sermos filhos. E Ele nos deu o manual para a gente viver bem, irmão. Amém? Tudo que foi falado, às vezes tem um tom de brincadeira, mas assim, dorme com essa. O Senhor está dando tempo para que a gente se arrependa. Amém? Com arrependimento existe crescimento, irmão. Com arrependimento existe abundância da unção, manifestação do Espírito. Amém? Purifique-se de toda contaminação. Abre comigo em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios capítulo 7. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer assim, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade, irmão, ela exige
atitude. Exige uma atitude. Amém? Nós precisamos agir. Nós não podemos ser passivos. Porque o pecado, ele está em todo o tempo tentando nos seduzir. Se a gente não agir, irmão, nós caímos. Não é? Mas quando nós estamos expostos à palavra todos os dias, paulatino, todos os dias. Eu vou ler, vai ler de novo, Salmos, lê de novo. João 3,16, 50 milhões de vezes, até Jesus voltar. Precisamos expor a palavra do Senhor, porque o pecado, ele não vai parar, irmão. Tá? A sedução vai acontecer e vai amanhã do mesmo jeito. E depois de amanhã, a mesma coisa. O diabo é o mesmo. Desde 2 milhões de não sei quantos anos atrás. E é a mesma coisa. As mesmas tentações. A soberba. Nós temos que lutar contra a soberba? Claro, irmão. É pecado. Você sabia que lá no céu não tinha pecado? E foi encontrado soberba no coração de Lúcifer? Se Lúcifer, que estava diante de Deus, que era o crivo da perfeição, foi achado no coração dele soberba, imagina eu e você, irmão. A gente sobe num sabugo de milho e já quer pagar discurso. Já quer ser diferenciado. Não, irmão, nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que mais sirva. Amém? No reino de Deus é diferente, irmão. No do mundo é assim, junta, irmão. Junta o máximo que você conseguir. No reino de Deus, não. Se você quer prosperar, dê. Seja o mais generoso de todos. Aleluias. A santidade exige atitude. Isso inclui pensamentos impuros. Precisamos nos posicionar, irmãos. Pensamentos impuros, práticas pecaminosas, hábitos que afastam a presença de Deus, influência que corrompe a fé. Irmãos, se precisar deixar a amizade, deixa a amizade, irmão. Se essa amizade, toda vez que você chega perto dela, você está meditando na palavra o dia inteiro, aí a pessoa chegou, daqui a pouco você está fazendo piada suja. Porque toda vez que você chega, a pessoa vai contar alguma piadinha suja. E aí, daí a pouco, a mesma boca que estava saindo luz, agora é trevas. Afaste-se, irmão. Se for necessário afastar, se afaste. Para manter a pureza e a santidade da sua vida. Amém? Romanos 12:1 vai dizer assim: apresente o seu corpo como sacrifício. Sacrifício. Vivo. Sabe sacrifício? Como é que chama isso aqui, Clécio? Eu esqueci. Quando é sacrifício e é vivo? É alguma coisa que o Clécio sabe. Porque sacrifício é morto, irmão. Como é que vai sacrificar alguma coisa que está viva? Mas nós precisamos apresentar a nossa vida todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício. É sacrifício mesmo, irmão. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é por isso que eu vou fazer o certo. Não, mas se eu fizer dessa forma eu vou lucrar mais. Não, eu vou lucrar mais aqui, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Aleluias. Deus não procura apenas pessoas que frequentam cultos ou conhecem versículos. Ele procura vidas consagradas. Santidade não é perfeição humana, mas uma decisão contínua de viver separado para Deus. Amém? Aleluias. Onde há pureza, está aí? Está aqui? Tá? Você poderia repetir comigo, então? 1, 2, 3 e... Onde há pureza, há presença. Onde há santidade, há comunhão. Está aí? Onde há comunhão... Vamos de novo. Onde há pureza... eu estou no meio, desculpa aí. Vou para cá. Onde há pureza... Onde há santidade... Onde há comunhão... Amém? Você recebeu essa palavra? Fica de pé. Aleluia. Apocalipse 22:14 vai dizer assim: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. Amém? Não existe
perdição eterna porque você errou, irmão. Precisamos entender que o Senhor, ele já fez. Ele já fez o serviço, irmão, através do sacrifício de Jesus. Não foi por força, não foi por violência, não foi pela força do nosso braço, não foi pela a nossa capacidade mental ou o nosso poder aquisitivo, foi pelo sangue de Jesus. Amém? Nós não esforçamos, lutamos para receber a salvação. Nós nos esforçamos para mantê-la íntegra. Amém? Nós lutamos, irmãos, nós consagramos ao Senhor, mantendo o nosso coração puro, irmão, mantendo a nossa boca cheia da palavra e não das coisas que a gente vê no mundo. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que ora em outras línguas, eu gostaria que você orasse em outras línguas. Eu gostaria também de fazer alguns apelos aqui. O primeiro é que o Senhor, Ele nos chamou para uma vida reta e santa, irmão. Pode ser que às vezes a gente aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, mas eu tive desviado. Eu me afastei do Senhor, mas essa palavra me impactou. O Senhor me trouxe para perto, a exortação caiu no meu coração. E você se pega agora com algo ardendo dentro do seu coração.